Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a preparação da minha pele, então como eu preparo a minha pele para apresentações no palco, né, para um dia de palco. Então não vai ser uma maquiagem de palco, tá? Não vai ser uma maquiagem elaborada de algum espetáculo, vai ser simplesmente a preparação de pele. Então bora lá que eu tenho muitas dicas pra dar pra vocês. E gente, antes de mais nada, já quero dizer pra vocês que minha pele está limpa e também hidratada, tá? Passei hidratante e é muito importante essa etapa, mesmo que a sua pele seja oleosa. Passe o hidratante ideal pro seu tipo de pele. Eu começo usando um prime facial, principalmente nas áreas onde a gente tem poros, né? Então aqui perto do nariz, aqui nas olheiras, eu gosto de passar na testa, então pra pele ficar mais bonita, sabe? E daí, ó, eu venho... Esse vídeo vai ser bem detalhado, tá? Que eu quero dar várias dicas de como eu faço essa pele, que a gente pode usar até pra outros estilos de evento, né? Preparação de pele pra casamento, festas e tudo mais, porque é uma preparação mais power. E daí, ó, ao mesmo tempo que eu tô passando com os dedos, eu tô meio que pressionando, sabe? Então, ó, vai pressionando e vai passando pra sua pele ficar mais lisinha nessas áreas. E daí eu gosto de passar um pouco aqui no queixo e na testa também. E agora vamos falar sobre a base, que é uma parte super importante dessa maquiagem. Tem que ser uma base mais resistente, porque a gente vai suar, a gente vai passar horas lá no palco com muitas luzes no nosso rosto. E daí eu tenho aqui duas sugestões de base que eu sempre uso, mas o ideal é que seja uma base resistente. Se você sua muito ou sua pele é muito oleosa também, uma base mate de alta cobertura, tá? Então, ó, eu tenho essas duas aqui que eu gosto muito de usar para o palco, né? Que é a da Mari Maria, que essa minha aqui é a antigona dela, mas amo, gosto muito. E tenho a da Boca Rosa, que é aquela base em bastão. Hoje eu vou usar com vocês a da Mari Maria porque é a minha preferida. Passa a base normalmente, dependendo também da maquiagem de palco, eu gosto de fazer o olho primeiro e depois a pele. Mas como aqui a gente vai só fazer a preparação de pele, vamos logo. E daí eu passo até uma quantidade considerável de base, tá? Pro que eu costumo passar no dia a dia. E venho com a esponjinha. Gosto muito do acabamento dessa base, porque fica uma pele bem bonita, sabe? Então tem que ser uma base mais resistente, porque ela tem que segurar muita informação ao mesmo tempo. Então, suor, às vezes até choro, né? Porque em espetáculo acontece dessas, da gente chorar, né? No agradecimento, na parte final. Tem que aguentar luz muito forte, então muito calor, né? Em cima da gente. Tem que ficar bonita também pra foto, pra vídeo. Base aplicada, agora vamos para um corretivo que segue a mesma coisa da base. Corretivo resistente e que principalmente seja um corretivo mais do tom da sua pele, não aquele corretivo pra iluminar, porque vai ter foto, vai ter vídeo, então nada pra estourar muito. E realmente é pra corrigir, tá? As imperfeições, então o corretivo que eu vou usar hoje é o da Natura, Natura Una. Esse corretivo é muito maravilhoso. E daí eu vou passar só nos pontos principais. Então aqui abaixo dos olhos, na olheira. Daí eu passo aqui no nariz. E agora um pulo do gato. Uma das minhas dicas preferidas é você vir com um fixador de maquiagem, com uma bruma. Tenho aqui, ó, essa da Ruby Rose. E passe, minha filha, passe muito. Que essa bruma, né, esse fixador já vai criando uma superfície de proteção
pra essa pele, sabe? Então a gente vai também em outros momentos aplicar ele. Porque a gente costuma, né, aplicar só no final da maquiagem e tudo e tal. Mas eu gosto de aplicar ele a cada etapa dessa preparação de pele mais power, sabe? Agora a gente vai para as sobrancelhas. No dia a dia eu uso muito uma sobrancelha mais natural e tal, mas para apresentações e afins eu gosto de dar uma marcada mais nela para as expressões do rosto ficarem mais em evidência, sabe? Vou vir com um pincelzinho chanfrado e com o Hello Brown da Visela. E daí eu vou realmente seguir o desenho da minha sobrancelha. Então, ó, eu marco bastante ela desde aqui do início da raiz e vou preenchendo. E daí aqui no final eu dou uma alongada mais nela, tá? Que eu sempre gosto de pentear a sobrancelha também. Na verdade, eu sou viciada em fazer isso aqui. E eu acho que faz total diferença até pra esfumar melhor essa sombra que a gente acabou de aplicar. Com um pincel bem fininho, eu venho com um pouquinho de corretivo. Eu nem faço isso sempre, tá? Mas vou fazer aqui pra ensinar pra vocês. Coloco um pouco de corretivo na minha mão. Pego o pincel, tem que ser um pincel mais firme, tá? E daí eu vou fazendo o contorno da sobrancelha, é só com um pouco de corretivo pra ele não ficar marcado, tá? Só pra corrigir essas pequenas imperfeições, tá? Pra sobrancelha ficar mais polida, seria a palavra? Não sei. Gente, eu liguei uma luz aqui, mas eu não sei se tá dando diferença, porque eu não consigo enxergar direito vocês, que eu tô um pouco longe da câmera. Mas enfim, vamos continuar aqui. Agora, isso daqui. Isso daqui é o contorno, que pra mim é, assim, essencial na hora de fazer uma preparação de pele para o palco. E daí, como eu gosto de usar ele? Aplico aqui na mão, esquento o produto na mão, tá? E para esse contorno tem que ser um contorno mais frio, tá? É diferente do bronzer, que o bronzer é mais quente. O contorno tem que ser mais frio pra dar esse efeito de sombra e luz no rosto e o que fica lindo no palco. Então, eu gosto de usar a própria esponjinha, tá? E aplico. E sempre lembrem também uma coisa pra vocês guardarem aí pra vida de vocês. Primeiro, produtos em creme e produtos líquidos. E depois, a gente vai selar tudo isso com produtos em pó. Então, quando eu terminar tudo isso aqui, a gente vai passar os produtos em pó para intensificar ainda mais toda essa nossa preparação de pele, para ela ficar mais power. E com o restinho que sobrou, só o resto, aplica aqui no nariz para fazer um leve contorno. Agora chegou uma das minhas partes preferidas, que é o blush. Gente, eu amo blush. Pra mim, eu já falei aqui várias vezes, que é o meu produto preferido de maquiagem. A gente não economiza na hora de passar blush. Então vamos lá para alguns truques que eu gosto bastante. Pra maquiagem de palco, eu gosto de blushes mais rosinhas, sabe? Mas que mesmo assim combinem com o meu tom de pele. Então eu vou usar esse daqui da Mari Saad, by Oceane, né? Bem antigo. A cor que eu tenho aqui é o Berry Kiss, que é este rosinha aqui. Mesmo truque do contorno a gente vai usar aqui. Então aplica na mão. E esse blush em particular, ele é super pigmentado, então tem que tomar um pouco de cuidado, né? A gente quer uma chinelada, mas a gente também não quer um soco na cara. Aplico na mão e eu espalho bem mesmo. E daí, faz essa carinha e aplica bem na maçã do rosto mesmo, porque a maquiagem de palco, ela é exagerada aqui, sabe? E daí eu vou arrastando ele pra cima. E daí eu volto com aquela esponjinha e vou passando nas bordas desse blush pra poder dar aquela esfumada e se encontrar com os outros produtos que a gente já aplicou. E vamos vir com mais bruma ou fixador.
E agora, iluminador. Muito importante também no palco, que fica lindo. O que eu vou usar hoje é o da Hair Beauty. Essa cor que eu tenho é a Flaunting. Não sei se é assim que se pronuncia. Mas o iluminador eu gosto de passar também na mão. Gente, a minha mão, depois que acaba a maquiagem, ela vira um carnaval, mas enfim. Aplico na mão e eu gosto de passar o iluminador com os meus dedinhos. Então, ó, batidinhas aqui na mão pra esfumar, que a gente não quer nada marcado na nossa pele. E daí eu venho, ó, aqui nesse ossinho, tá? E vou aplicando. E a bruma, né, que a gente acabou de passar, vai até ajudar a fixar ainda mais esse iluminador. E daí eu também gosto de vir passar aqui na pontinha do nariz, que eu acho que faz super uma diferença. E aqui, ó, nesse ossinho também. Vocês pensam que não, mas isso aqui também faz uma diferença. E para os produtos em pó que eu vou usar, eu vou vir com a paletinha da Massage by Oceane. E aí a gente vai começar com o contorno, né? Então, ó, vou vir com esse tom mais frio aqui da paleta, que é o Almond. E pego com o pincel, mas também vou tirando o excesso na mão, tá? Tiro o excesso na mão. E é agora que a gente vai aplicar no rosto. Todos os lugares que eu passei o contorno, eu venho passando agora o em pó pra selar e pra intensificar, tá? Esse é o truque da pele de milhões que vai durar a noite inteira, todo o seu evento. Pro blush, eu não economizo, né? Vocês perceberam. Eu uso essas 3 cores aqui, daí eu vou passando aqui, ó, com o pincel, tudo. Tiro o excesso, faço a carinha e dá-lhe blush. E daí, nessa hora, a gente também já intensifica, já mistura tudo pra virar uma coisa só, sabe? O contorno e o blush, pra nada ficar marcado. E pro iluminador eu vou misturar também os 2 iluminadores que a gente tem nessa paleta, que é esse daqui, o Sunset, que é mais perolado, e o Desert Sand, que é esse mais pro dourado. E daí, ó, eu vou vindo fazendo movimentos circulares aqui e levando essa área toda aqui, como se fosse um sorrisinho, sabe? Levantando até um pouquinho essa raiz perto do cabelo. Por último, venho com a esponjinha e vou acertando aqui o corretivo. Se tiver marcado, se tiver acumulado, então eu já vou ajeitando, porque é o último passo, é a gente vir com o pó. E pra essa make de hoje eu vou usar o pó da Visela, pó solto. Vem com um pincelzão. Muitas batidinhas, e daí eu vou passando embaixo do olho, que é onde a gente mais precisa, né, passar para selar esse corretivo. Aqui eu posso até intensificar um pouco o uso dele. Pego para saber, ó, se tá sequinho, se não pega mais pó. E daí venho com mais pó, agora com um pincel bem, sabe, tirando bem o excesso, vou aplicando aqui na testa, que é um local onde a gente, né, transpira muito. Mas nada de muito exagero, porque não tem necessidade disso, gente. Um pó muito exagerado pode estragar tudo. Então, ó, passa leve aqui na testa, no queixo e aqui, ó, no bigode também, que a gente soa bastante, né? E não tem necessidade de passar pó em cima de pó. Então, aonde você aplicou os seus produtos em pó, não passa mais. Eles já estão aqui, ó, intacta, perfeitos. O pó translúcido você só vai passar nessas áreas, na zona T, né, que a gente chama, então aqui na testa, tá? Aqui no corretivo, se vocês quiserem, pode até vir com uma esponjinha pra intensificar aqui, sabe? Se você suar bastante, aí passa mais pó aqui embaixo dos olhos. E no queixo. E agora, mais fixação.
E bom, gente, finalizamos essa pele de milhões, essa pele que vai durar horrores, confiem em mim, usem esses truques pra vocês verem. E eu não passei nada nos lábios e nem nos olhos, né, porque é realmente só uma preparação de pele. Então é essa pele que eu faço em todos os meus espetáculos. E daí, claro que o olho diferencia de um espetáculo pro outro, o batom e tudo mais. Sempre vem os cílios postiços também, mas hoje aqui a gente só vai falar sobre a preparação de pele. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta pra mim que outros tipos de make vocês querem ver por aqui, porque eu estou adorando voltar para o canal finalmente, com várias dicas e falando sobre o que eu gosto. Então comenta aqui pra mim o que vocês querem ver de novidade. E já deixe seu like pra eu saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Se inscreva no canal se você não for inscrito, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Estaremos aqui toda sexta-feira. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!